A seguir, Hora da Notícia. Passo Fundo melhora a posição no ranking do PIB gaúcho. Esse é um dos assuntos do quadro Fatos Políticos de hoje. O reforço no policiamento durante o mês de dezembro, nós vamos mostrar como funciona a Operação Papai Noel em Passo Fundo. Quais cuidados tomar na hora de fazer as tradicionais compras de fim de ano? Segurança ao comprar pela internet, garantia dos produtos e os principais problemas registrados nessa época no balcão do consumidor. Um pão de queijo feito de erva mate. Os testes estão acontecendo aqui na UPF para introduzir as propriedades da erva mate em diferentes alimentos. E ainda a gente vai mostrar o espetáculo de fim de ano dos alunos do quiosque de leitura Roberto Pirovano Zanata. Hoje é quinta-feira, 14 de dezembro, é hora da notícia. Com a chegada das festas de fim de ano, o 13º entrando na conta, o movimento no comércio aumenta e com ele também a preocupação com a segurança. É por isso que a Brigada Militar reforça o policiamento em alguns pontos de Passo Fundo. É a Operação Papai Noel. 26 ocorrências entre furtos e roubos. Esse foi o número de registros feito pela Brigada Militar em dezembro de 2015 e que se repetiu em 2016, durante a Operação Papai Noel em Passo Fundo. Essa ação mobiliza, com horários prolongados, um policiamento que busca manter a segurança da população que circula pelas ruas da cidade. A Brigada Militar todos os anos faz a Operação Papai Noel com o intuito então de alertar as pessoas, que nesse período fiquem mais atentos para a criminalidade. A intenção da Brigada Militar então é fortalecer o policiamento na área central, principalmente estendendo os horários da bike, Rocan, tendo o suporte do Plantão de Operações Especiais, para que os comerciantes consigam ter então uma tranquilidade maior para fazer o comércio. Em virtude dos valores agora que entram do 13º, então circula mais dinheiro e isso é um chamativo para os marginais. A ideia nossa então é combater o furto e roubo, principalmente, e nos bairros nós vamos trabalhar mais com o núcleo de policiamento comunitário também, estender seus horários para dar esse suporte também aos comerciantes dos bairros. O mais comum é o furto e o roubo. Também estamos intensificando o setor de inteligência com o efetivo nosso, a paisano, a civil, na área central, tentando observar esses meliantes. Solicitamos também que os comerciantes tenham uma atenção maior, movimentação estranha, de pessoas estranhas, para que ligue imediatamente para o 190, para que uma guarnição da Brigada Militar vá até o local e verifique essa situação, aborde essas pessoas suspeitas. Quem passa pelo centro provavelmente já se deparou com a bike patrulha. É que grande parte do policiamento realizado nessa área da cidade é feito por esse grupo. Agora, além de trabalharem com um horário estendido, contam com novas bicicletas que foram doadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Tudo isso para manter a população longe da criminalidade. Sempre é o cuidado junto à população que vem dos bairros e até mesmo o comércio, porque essa época fica muito aglomeração de pessoas, tanto da cidade quanto de fora, Então as dicas sempre é aquele cuidado com os pertences, principalmente mulheres com bolsa mais junto ao corpo, carteira, celular também, manter junto sempre no cuidado e à vista. A Operação Papai Noel vai até o dia 30 desse mês e conta com o trabalho da Bike Patrulha, Rocan, Pelotão de Operações Especiais e também do Núcleo de Policiamento Comunitário nos bairros. Se sente mais seguro com eles porque inibe a violência, até a população se sente mais segura vendo eles, Que nós achamos que a presença, principalmente para nós aqui da Bike Patrulha, que tem feito sempre um bom trabalho, e com o reforço de final de ano, nos dá tranquilidade. Evidente que nossos funcionários também se sentem mais tranquilos. A gente precisa de segurança para poder circular, comprar, sair com os filhos, com os sobrinhos. É muito importante, sim. Toda quinta-feira a gente apresenta o quadro Fatos Políticos com as notícias mais recentes do cenário político.
é com a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Thaís, eu começo o Fatos Políticos de hoje dando uma boa notícia para Passo Fundo. O município melhorou no ranking do PIB gaúcho, saindo da 7ª posição em 2014 para a 6ª posição em 2015. Os dados foram divulgados esta manhã pela Fundação de Economia e Estatística, que possui uma metodologia própria para realizar a pesquisa. Porto Alegre continua sendo a maior economia do estado, seguida por Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo. Depois vem Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Triunfo, Pelotas e Rio Grande. Desses municípios, Triunfo não estava entre os 10 maiores em 2014. Foi substituído por São Leopoldo, que ficou fora da lista. Os 10 maiores municípios do estado representaram 42% do PIB total do Rio Grande do Sul. Esses municípios possuem, em geral, maior participação da indústria e dos serviços no valor adicionado bruto e menor participação da agropecuária. O setor de serviços destaca-se como a atividade mais importante nesses municípios, sendo responsável pela maior parte do valor gerado. É o caso de Passo Fundo, que, em serviços, aparece em 4ª posição no ranking estadual. E a outra informação, Thaís, é que ontem a Justiça suspendeu a negociação de repasse da área doada pela Prefeitura de Passo Fundo à empresa norte-americana Manitowoc. A medida, em caráter liminar, atende à ação popular ajuizada pelo vereador Patrick Cavalcante em janeiro do ano passado, depois que a empresa suspendeu as operações na cidade. A Justiça também estabeleceu multa superior a 1,5 milhão à Manitowoc por entender que a empresa estava agindo de má fé ao iniciar negociação para repasse da área à Comercial Zafari, que tinha a intenção de instalar no local um centro de distribuição. A medida cabe recurso e a ação depende ainda do julgamento do mérito. Obrigada, Zumara, pelas informações. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui fora do combinado. Já pensou em comer um pão de queijo com erva mate? Olha, eu tô curiosíssima para experimentar essa receita, então, viu? Então continua aqui com a gente, porque depois do intervalo a gente vai mostrar essa curiosidade para você. Os carnês de IPTU de Passo Fundo começam a ser distribuídos na próxima semana. O IPTU pode ser pago em cota única ou em até 8 parcelas. O desconto para o pagamento em cota única pode chegar até 20%, mas nesse caso, o imposto precisa ser pago até 2 de janeiro de 2018. A segunda oportunidade de pagamento em cota única vence em 15 de fevereiro de 2018, aí com um desconto de 7%. Já no parcelamento, a primeira parcela deve ser paga até o dia 15 de março de 2018. Outras informações no site da Prefeitura ou pelo 3311-4222. Quem não gosta de dar ou ganhar presentes no Natal? Olha, mesmo fazendo economia e gastando pouco, todo mundo sempre acha um jeito de comprar um presentinho nessa época do ano. Só que é bom tomar alguns cuidados, especialmente com compras feitas pela internet ou aquelas compras de última hora. Bom, nós preparamos aqui dicas para que você não caia em armadilhas. E quem vai nos ajudar com essas orientações é a professora da Faculdade de Direito aqui da UPF, que também atua nesta área de defesa do consumidor, Edmara Saquete Riso. É um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda ao UPF TV. Obrigada, Thaís. Eu agradeço bastante o convite. Bom, o primeiro cuidado que o consumidor deve ter na hora de fazer compras, seja pela internet ou em uma loja física, na sua visão e de acordo com o seu conhecimento, qual é? Thaís, eu tenho a impressão de que seja pesquisar e verificar se de fato a pessoa tem a necessidade instantânea daquele produto ou daquele serviço. Porque o impulso, em especial nessa época do ano, nos leva a fazermos compras que não são necessárias. Isso pode mexer com toda a economia de uma família ou de um orçamento familiar, né? Então,
pesquisar e ver se de fato a pessoa precisa daquele produto ou serviço naquele momento. No caso de uma compra mal feita, qual é o recurso? E a gente quer saber a tua opinião de o que é de fato uma compra mal feita. Uma compra mal feita pode ser, de fato, algo que a gente não necessitava ou que a gente comprou à distância, entra o caso da internet, algum produto que nós não tínhamos contato com ele veio com algum defeito ou com alguma característica que foi diferente da que a gente imaginou, cuja prazo de entrega não tenha sido combinado. São várias as situações, inúmeras, e seria impossível nós citarmos todas as compras mal feitas. Para isso, nós temos no Brasil, e a UPF é protagonista nisso também, um sistema de proteção do consumidor. Nós temos o Balcão do Consumidor, que funciona no centro da cidade, que atende diariamente a inúmeras reclamações. Isso entra no sistema nacional e que a gente tenta, de forma amigável, negociar com os fornecedores para tentar solucionar aquela questão antes de ir à justiça. Bom, por isso, o Código de Defesa do Consumidor é o instrumento mais importante que todos nós consumidores temos do nosso lado, a nosso favor. Isso. E, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê a possibilidade da educação para o consumo. Ou seja, nós, além de termos direitos, nós precisamos observar os deveres do consumidor. Observar se, de fato, nós estamos como protagonistas nesse mercado de consumo, fazendo com que aquela compra mal feita se torne pública para até evitar que outras pessoas também entrem na mesma onda, digamos assim, de compras e acabe sendo lesado. O CDC ele é muito próspero nisso. Bom, você preparou 5 dicas de compras para o final do ano. A primeira delas você já deu aqui, que é sempre fazer pesquisa de preço antes de adquirir o produto. Quais são as outras 4 orientações que você considera fundamentais? A segunda tem a ver com a primeira, que é cuidado com a forma de pagamento, porque pode ter muito juro embutido. Pagamento à vista é sempre mais adequado, até porque a pessoa pode optar por cartão de crédito e depois entrar no crédito rotativo, que é bastante difícil. A segunda, sempre exija nota fiscal das suas compras. Terceira dica, então, exigir nota fiscal. Exatamente. A próxima dica que a gente tem é cuidado com garantias e seguros que são ofertados em caso de compras feitas, porque há sempre alguém que quer que a gente compre uma garantia além da ofertada pelo fabricante. Isso é venda casada, é proibido, é lesivo. Então, cuidado, não precisa adquirir, todo produto já vem com uma garantia. A última dica tem a ver com a troca do presente. Isso, é uma época de presentes e muitos presentes, então cuidado ao adquirir presentes, porque o lojista precisa estar disponível para fazer a troca, se ela não servir, se não for do agrado do presenteado. Professora Edmara, muito rapidamente, 3 orientações que você também preparou para quem vai comprar pela internet. Pesquise se o site é confiável. Põe lá num site de pesquisa. Sites não confiáveis, são mais de 1000 sites que hoje nós temos, o Procon disponibiliza, que não devem ser acessados. Cuidado com preços muito baixos, esses preços muito atrativos, diferentes do nível médio de mercado. E se a pessoa recebeu o produto, não gostou, ela tem 7 dias o prazo de arrependimento para devolver sem qualquer custo. Muito obrigada pelas orientações, que a comunidade possa fazer boas compras. Isso aí. Muito obrigada, bom trabalho, professora Edmara. Igualmente, muito obrigada. Uma frente fria que está chegando no estado pode provocar chuva nos próximos dias. A temperatura não deve cair muito. Vamos ver os detalhes. A sexta-feira será de céu encoberto, podendo ter chuva localizada em pontos isolados. A temperatura mínima é de 23 e a máxima pode alcançar os 32 graus. O sábado será de sol entre nuvens. A mínima é de 21 e a máxima alcança os 32 graus. Um pão de queijo feito à base de erva mate. Olha, a mistura até pode te parecer estranha, mas ela já está sendo testada por uma equipe de pesquisadores aqui da UPF. O desafio é deixar o pão saboroso sem perder as características medicinais da erva mate. Diz aí, quem nunca fez pão de queijo em casa? É uma receita simples, com poucos ingredientes.
E aqui no Laboratório de Panificação do CEPA, o Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF, ovo, queijo e féculas de mandioca, azeda e doce, compõem a receita de um pão de queijo à base de erva mate. Por isso, os pesquisadores vão fazer 2 testes. O primeiro com extrato da erva, ou seja, utilizando a essência da planta. A ideia é colocar o pão de queijo a uma temperatura de 180 graus para assar. E aí, analisar a influência que o assado vai deixar no alimento. Isso porque a erva mate possui cafeína, que é um estimulante, além de antioxidantes, anti-inflamatórios, que ajudam no combate ao colesterol LDL, conhecido como ruim, e também no controle dos triglicerídeos. Se eu utilizar essa folha, né, para o desenvolvimento de alimentos, essas propriedades serão mantidas? Essa é a nossa grande pergunta, né? A gente já sabe que a folha vem sendo utilizada para a produção de bolos, de cucas, de biscoitos, né? Agora, nós estamos tendo a manutenção das propriedades funcionais, essas já reconhecidas pela ciência? Outro teste realizado na receita foi com o encapsulamento do extrato da erva mate. As microcápsulas são adicionadas aos ingredientes e passam pelo mesmo processo que o realizado anteriormente. Com a microcápsula, o pão de queijo fica assim, num tom mais escuro. Além disso, o encapsulamento reduz consideravelmente o gosto da erva mate no pão de queijo. Então, nós temos substâncias que encapsulam, que protegem esses bioativos, e essa proteção, então, sugere para a gente a manutenção das propriedades bioativas. Okay? E, posterior a isso, então, o desenvolvimento de alimentos. O pão de queijo, nesse momento, é o nosso modelo experimental, né? Onde nós vamos utilizar essas microcápsulas, submeter a temperaturas, né, de cozimento e, então, verificar a manutenção dessas propriedades. A Letícia é estudante de Engenharia de Alimentos e está na iniciação científica desde março do ano passado. Participar do projeto é importante para ela, que pretende seguir carreira como pesquisadora na Engenharia de Alimentos. Quanto que isso te ajuda? Me ajuda para futuramente me inserir em um projeto de mestrado, doutorado. Tu pretende seguir carreira acadêmica? Pretendo. O projeto para o desenvolvimento de processos e produtos alimentares com erva mate faz parte do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. A ideia é colocar em breve no mercado o pão de queijo com erva mate. E ontem foi dia da UPF agradecer aos mais de 2.000 professores, funcionários e estagiários pela dedicação em 2017. Foi dia também de desejar um feliz 2018. Todos receberam um presente de fim de ano da universidade. Foi entregue uma ave natalina em uma mochila térmica e ainda vai ter sorteio de brindes. Durante a tarde de ontem, os colegas de trabalho se reuniram para um piquenique em frente ao Centro de Convivência. Esse foi mais um Momento UPF, que neste caso abriu também as comemorações dos 50 anos da universidade. A campanha de 50 anos da UPF tem como tema Conhecimento é a Nossa Natureza. E ela foi criada pelo NexPP, o Núcleo Experimental de Publicidade e Propaganda aqui da UPF, e foi toda embasada em cima de uma pesquisa realizada no início deste ano, que ouviu mais de 1.000 entrevistados de diferentes públicos da instituição. No piquenique também teve picolé, frutas, música e muita diversão. Tinha feito
E os alunos do quiosque de leitura Roberto Pirovano Zanata, que fica na praça em frente ao Hospital da Cidade, em Passo Fundo, encerraram as atividades deste ano com o espetáculo Brasil, Letras e Músicas. Mais de 200 crianças foram atendidas em 2017 nas diferentes oficinas oferecidas de graça pelo quiosque. A apresentação foi ontem no Centro de Eventos do Colégio Notre Dame. Acompanhe um trecho. Hoje nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta ao vivo ao 12h30 com novas informações. Obrigada pela sua companhia e a gente espera por você amanhã.